Oi, gente! 30º dia do tempo quaresmal. Eita, tá chegando. Gente, hoje é pancada. Hoje foi lição pra mim que não é uma lição nova, é uma lição já conhecida, já ouvida, já meditada, mas difícil de controlar. Difícil de controlar. E é por isso que a palavra hoje, ela é como uma espada que vai até as entranhas da nossa alma e a divide. A palavra de Deus, ela é assim, como uma espada afiada. Hoje, a reflexão que eu quero fazer com vocês está aqui no livro 40 Dias na Presença do Senhor. E olha só, para vocês verem aqui o tanto de coisa que eu marquei, né? Ó, olha isso. Será que ele tá pouco riscado? Por que a pessoa não aprende, né? Deus já falou isso em outras ocasiões, mas a pessoa ainda tem facilidade para cair. Porque a lição de hoje é realmente onde está a fraqueza do ser humano. E a própria palavra de Deus é quem diz isso. Então, eu vou ler para vocês, quem tem Bíblia, depois pode fazer a leitura na sua Bíblia. Está na carta de São Tiago, no capítulo 3, de 1 a 10. O autor sagrado diz o seguinte: meus irmãos, não haja muito entre vós a se arvorar em mestres, ou seja, que queiram ensinar, né? Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quer dizer o quê? A pessoa que não cai pela língua, que controla a sua língua, ela é capaz de controlar todo o seu corpo. É isso que o autor sagrado está querendo dizer. Quando pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme, à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre nossos membros e contamina todo o nosso corpo. A língua está entre nossos membros e contamina todo o nosso corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domado pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. De fato, o autor sagrado traz uma grande verdade para todos nós. A nossa língua, tão pequena diante de outros membros, pode nos levar à perdição, pode nos levar à morte eterna, porque nós não conseguimos pôr freio em nossa boca. Até já falei sobre isso um outro dia, né? Que quando eu estava falando dos mandamentos, eu falava, né, de não levantar falso testemunho. Tem tudo a ver com a nossa língua. A nossa língua, ela é capaz de matar o nosso próximo. Quando nós falamos mal de alguém, eu aprendi isso com o meu fundador. Quando nós falamos mal de alguém para outra pessoa, nós estamos matando esse alguém no coração daquele que nos ouve. Uma pequena língua pode produzir grandes estragos.
pode pôr a perder uma amizade, pode incendiar uma família e levá-la até a destruição, pode arrasar uma nação inteira. Isso fica muito claro numa das histórias que o Márcio conta aqui. Uma lenda a qual é atribuída a destruição de Jerusalém. Ele conta aqui essa história dizendo que um homem ia dar uma grande festa e mandou o seu servo ir chamar o seu amigo, que se chamava Canzã. E aí o rapaz entendeu o nome errado e acabou convidando o Bar Canzã, que era inimigo desta pessoa que estava dando a festa. Quando a festa começou e esse dono da festa percebeu a presença do seu inimigo, ele expulsou o inimigo da festa. E aí ele, muito grosseiro, mandando que o cara se retirasse porque era inimigo dele, porque falava mal dele, ele não queria ele lá na sua casa comendo da sua comida. E aí o Carzan, o nome, Bar Canzã, desculpa, ficou pedindo para que ele não fizesse aquilo, porque era uma vergonha muito grande diante das outras pessoas ele se retirar da festa, ser expulso da festa. Se ofereceu para pagar pelo que ele estava comendo, para ele permanecer lá no local onde ele estava. Se ofereceu para pagar a metade da festa, para ele permanecer lá na festa e não ser expulso. Mesmo assim, o dono da festa não quis saber e o expulsou, mandou ele se retirar. E aí, como ninguém saiu em sua defesa, ele resolveu se vingar. E aí ele teria falado para os romanos que os judeus estavam reunidos conspirando contra eles. Então, dizem, né, nessa lenda aqui que o Márcio conta no livro, que teria sido esse o motivo da destruição de Jerusalém. Teria sido iniciada por conta de uma intriga, de uma mentira, né? Por causa da pessoa que ficou muito magoada. Então aqui o Márcio Mendes, ele dá muitas dicas para nós, né, nesse dia, a partir dessa leitura de São Tiago. Há muitas palavras que carregam destruição. Tome cuidado com a sua língua, para por meio dela não destruir a união entre as pessoas, semeando palavras de rivalidade, de inimizade, umas contra as outras. A língua é uma coisa tão perigosa que Davi criou o Salmo o Salmo 38 para lhe lembrar de refrear a sua língua. Davi diz assim no Salmo, no verso 2, ele diz: eu resolvi, vou controlar meus caminhos para não pecar com a língua. Vou pôr um freio à minha boca enquanto o malvado estiver à minha frente. Quando nós falamos mais do que devíamos, as nossas palavras podem ser usadas para o bem ou para o mal por aquele que nos ouve. Por isso ele diz, não fala demais perto de quem é malvado, porque essa pessoa pode usar as tuas palavras para te destruir. Aprenda a ouvir sem se envolver na confusão alheia. Muitas vezes as pessoas vêm fofocar no nosso ouvido e a gente não controla a língua, começa a emitir opiniões sobre aquele assunto. Quando você percebe, já está envolvido em uma fofoca do tamanho do mundo. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Então, ponha cabresto na velha mania de dar a sua opinião, tá? A sua opinião a respeito da vida dos outros, ficar comentando sobre aquilo que não lhe diz respeito. Ouça o desabafo das pessoas, mas não fique dando a sua opinião, porque todo desabafo é regado ou tem um fundo de mágoa no coração daquele que está desabafando. Então, não pegue o lixo dos outros para você. E outra dica que o Márcio dá aqui, tome muito cuidado com quem você desabafa, porque a palavra que você diz, ela não volta e ela pode produzir muitos estragos. Outra dica de ouro que o Márcio coloca aqui no livro: quando você ouvir gente falando mal dos outros, a respeito dos outros,
Não caia nessa, nem fique se deliciando com a maledicência. Ao contrário, fuja e tente esquecer o que você ouviu. Não leve adiante. Busque sempre se lembrar das pessoas a partir das coisas boas que elas fazem, a partir do que elas têm de bom. Isso eu aprendi também com um irmão de comunidade. Ele dizia assim: eu agora não rezo mais olhando para os defeitos dos meus irmãos. Eu agora rezo com aquilo que eles têm de bom. Então, eu aprendi isso com esse meu irmão também, de olhar as qualidades das pessoas e rezar para que aquelas qualidades se multipliquem, aumentem. Isso nos ensina a sempre procurar falar daquilo que é bom nos outros e não perpetuar os defeitos das pessoas, espalhar no vento os defeitos das pessoas. Isso serve para o marido, tentar elogiar mais a esposa, olhando para suas qualidades e não para os defeitos que ela tem, e vice-versa, a esposa com relação ao marido. Algo bom você vai encontrar. Fale do que é bom. Se você não tem coisas boas a dizer, então se cale, silencie. Porque a ferida causada por uma bala pode ser curada, mas o ferimento causado pela língua jamais se fecha, a não ser que haja uma intervenção divina. Meus irmãos, procuremos refrear nossa língua. Eita, meu Deus, eita, meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não cometer mais assassínios por meio da nossa língua. Ajuda-nos, Senhor, a amar as pessoas e a reconhecer o bem que há em cada um daqueles que passam por nós, daqueles que convivem conosco. Ajuda-nos a controlar esse pedacinho de carne que serve para bendizer a Deus e não consegue engrandecer ao próximo, que é a imagem de Deus. Lembre-se do que São João nos diz na sua carta. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como é que você não consegue amar alguém a quem você vê e diz que vai amar alguém que você não vê? Peçamos hoje a Deus essa graça de ter autodomínio, de ter controle sobre a nossa língua, essa graça de amar. Que o Senhor nos dê a graça da prudência, do domínio próprio, que o Senhor nos dê a graça da têmpera, que o Senhor nos dê a graça de ter tanto domínio sobre nós que nunca mais emprestemos nossos ouvidos para as fofocas, para as maledicências, que não sintamos prazer em ouvir histórias ruins a respeito das outras pessoas. Estamos no tempo quaresmal, 30º dia. Hoje é o dia de você colocar no papel todas as maledicências onde você esteve envolvido e pedir a Deus a graça de nunca mais cometer esse pecado. E para purificação sua, procure colocar tudo na sua próxima confissão, para que purificado nós possamos, renovados no sangue de Cristo, ter uma vida nova, a vida que o Pai deseja para todos nós. Amém? Tchau, tchau.